Está chegando novamente a hora do governo avaliar como anda a própria articulação. Estão conseguindo se comunicar bem? Se a missão, por exemplo, de um ministro é conseguir se articular, o que acontece? Que não tem havido, de fato, esse relacionamento mais aberto, conseguir falar com senadores, com deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu um raio-x das bancadas federais até a próxima quarta-feira. Ele quer saber se tem apoio suficiente para você colocar em votação assuntos tão potentes tipo reforma tributária. Bora com o nosso trio, então? Basília Rodrigues, Gustavo Uribe e Elaine Basti aqui. Juntinho, todo mundo junto nessa segunda-feira, máxima de 19 graus em São Paulo. O calor humano dá uma aguentada no friozinho, hein, minha gente? De que maneira? Aí fica na imaginação de todo mundo. Minha gente, bom dia, hein? Boa semana para todos e todas. Fiquei até perdida aqui com quem eu começo. Eu vou jogar a palavra para Basília Rodrigues. Basília, Arthur Lira dizendo, minha gente, bora analisar como é que tá o rolê aí, porque a gente tem de melhorar esse relacionamento. Aí a gente coloca em jogo a base Lira e a base Lula. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer aprovação, pelo menos no primeiro turno, da reforma tributária pela Câmara dos Deputados ainda neste mês. A gente sabe que em meados de julho começa a valer o recesso parlamentar, só que tanto Lira do lado da Câmara quanto Pacheco do lado do Senado se comprometeram, fizeram promessas daquelas auspiciosas, né, bem relevantes. A aprovação do arcabouço fiscal, que ainda está pendente de votação no Senado, e a aprovação da reforma tributária, que ainda está na máquina da Câmara, não foi levada ao plenário da Casa. Diante de compromissos tão sérios, eles não querem correr o risco de colocar a votação em jogo, marcar a votação e perder. Quando o presidente da Câmara se volta às bancadas e quer fazer essa soma de votos, não é só em nome do governo, para saber da articulação política do governo, é para saber também se ele não corre o risco de sair fracassado de uma votação como essa, a aprovação da reforma tributária. Agora há pouco acabou de chegar uma informação, e a gente vai poder destrinchar ao longo do jornal, de que não terá sessão nesta semana da CPMI do 8 de janeiro. Então, aquela comissão que reúne tanto deputados e senadores já não vai mais se encontrar nesta semana, nem na terça, nem na quarta-feira. Tudo vai ficar adiado para a próxima semana, para que eles consigam focar os esforços, os discursos, as demandas mesmo na votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e na conclusão do arcabouço fiscal do lado do Senado Federal. Então, se a desculpa era a CPMI do 8 de janeiro, isso ficou adiado para a semana que vem, exatamente. Eu costumo dizer que o problema até aqui tinha sido o São João, né? O pessoal esvaziou Brasília por conta das festas juninas. Agora, de volta à capital ou remotamente nas votações, eles vão ficar ligados no São Lira e no São Pacheco. Maravilhosa, pois é, tem outros São Lira e São Pacheco para tomar conta. Aliás, até sabatina para o Banco Central que foi adiada por causa das festas juninas, né? O pessoal pulando, como é que é? Pulando fogueira, comendo pinhão, minha gente. Quanto o povo está esperando por outras coisas. Elaine Basti, a gente quer te ouvir aqui também. Uribe, a gente já chega até você, tá? Mas desculpe, paredão feminino tá tomando conta um cadinho aqui do live. Elaine, o assunto da reforma tributária e também do arcabouço fiscal, né? Porque a gente tem duas pautas ali importantes para serem desenroladas. Mas a reforma tributária é aquele caminhão pesado que vai tentar passar adiante. E aí, vai dar certo? Será que o Congresso vai ter força para votar esse assunto? Vamos ver, né? O que eu queria destacar é que a reforma tributária, quando ela for aprovada, não vai começar a valer a partir do dia seguinte. Ela vai ter um tempo aí de transição. Primeiro vão ser unificados os impostos federais e depois vão ser extintos os impostos municipais e estaduais. Então, isso deve acontecer ao longo de um período aí entre 2028 até 2032. E tem um outro detalhe. Hoje, esses impostos são cobrados na origem. Para a cobrança começar a ser feita totalmente no destino, Elisa, isso só vai acontecer daqui 50 anos. Ou seja, não sei se estaria viva até lá, mas meus filhos com certeza estarão vivos até lá. E queria destacar também a importância da gente fazer essa reforma, né? Hoje, só contando a quantidade de municípios aí que a gente tem, são mais de 5.500 municípios cobrando aí alíquotas de
ISS diferentes, maneiras de tributação diferentes. Se a gente contar os estados, são 27 formas, 27 alíquotas de ICMS, né? Então, a reforma tributária, ela vai ajudar nisso. E tem também, assim, diferenças aí em relação à classificação, por exemplo, de produtos, de bens e serviços. Eu queria até destacar um aqui, fiz uma colinha. Não sei se... Eu achei curioso. Por exemplo, dependendo de como você classifica o produto na embalagem, ele é cobrado um IPI diferente. Por exemplo, água de colônia e perfume, que para a gente é mais ou menos a mesma coisa. Mas se você classifica o produto como água de colônia, ele paga 12% de IPI. Se você classifica ele como perfume, já sobe para 42% de IPI. Tudo isso aumenta os contenciosos tributários, né? Que segundo a conta aí do INSPER, estaria aí em torno de mais de 5 trilhões de reais, dá mais ou menos aí 75% do PIB, né? Aí vai, no fim das contas, parar lá no CARF, que é outro assunto de hoje, né? Vai ter votação hoje do CARF para o governo recuperar o voto de qualidade dele. E para ter uma ideia de como a reforma tributária ela influencia no nosso custo Brasil, as empresas hoje elas gastam cerca de 1.500 horas só para fazer contas de quanto elas têm que pagar de impostos. Para você ter uma ideia, lá fora as empresas contratam entre 1 ou 2 pessoas para fazer essas contas. Aqui no Brasil, as empresas já de médio porte, nem só as de grande, precisam ter mais ou menos 100 pessoas para fazer essas contas. É um departamento inteiro. Tudo isso é caro. Custo, né? Então, a ideia é diminuir esses custos e, diminuindo os custos, aumentar a competitividade de empresas e aumentar a competitividade do Brasil. É fantástico a Elaine trazer esse aspecto. Até interessante um dia a gente voltar nesse assunto do live. Na mudança de nomenclatura das coisas. Por exemplo, chamar Gustavo Uribe de bombom tá caro. Por isso tem uma marca de bombom, não vou dizer qual é, que mudou a nomenclatura. Não é bombom mais, é bolacha wafer. Isso. Por que chamar de bombom? O imposto é mais caro. Então, nossa bolachinha wafer, bem-vindo, viu? Bom dia, Uribe. E agora eu posso dar de presente a todas vocês água de colônia que vai ficar com preço menor com a reforma tributária. Exatamente. Então, presentear ficou muito mais fácil. Enquanto tá friozinho aí em São Paulo, Elisa, aqui em Brasília, 40 graus de febre. Ontem, 2 reuniões que traçaram o calendário dos próximos dias. Arthur Lira se reuniu com os líderes partidários e colocou o cronograma de votação. Amanhã, projeto de lei do CARF, seria hoje. Mas o relator da proposta, Beto Pereira, consultou alguns deputados e decidiu passar para amanhã. Também amanhã, arcabouço fiscal. E aí tenta-se chegar a um consenso que caminha cada vez mais próximo de se retirar do arcabouço fiscal o Fundeb e o Fundo também de Segurança do Distrito Federal. E aí a reforma tributária. Arthur Lira vai fazer um raio-x. Irá reunir as lideranças partidárias na quarta-feira para saber se tem apoio para votar ou não. Isso antes do recesso parlamentar. Recesso parlamentar começa no dia 18, mas é uma terça-feira. Então, se a gente for levar em consideração a praticidade, os parlamentares já deixam de trabalhar a partir da próxima sexta-feira. Então, tem essa semana e a próxima semana. O que se decidiu, então, é que ele vai sentir a temperatura e a dificuldade está justamente na gélida São Paulo. Elizavec, ontem à noite também houve uma outra reunião. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, reuniu a bancada paulista no Palácio dos Bandeirantes e deu o recado dele. Ele quer 2 ajustes na proposta. Ele considera que a concentração da arrecadação está muito no governo federal. Precisa ser compartilhada com os estados. E mais, ele foi além. Pediu também ajuste no Conselho Federativo. O Conselho Federativo é criado no texto da reforma tributária, com a participação dos entes da federação, para controlar e administrar os impostos estaduais e municipais. No caso, o dual, o IVA, do ICMS e do ISS. Ele considera que este imposto vai ficar com o Conselho Federativo muito controlado pelos diferentes entes da federação e isso vai tirar um pouco da independência de São Paulo. Essa proposta dele de modificar um pouco mais essa proposta já foi levada a Aguinaldo Ribeiro, relator, então, da reforma tributária. Resta saber se vai ter consenso ou não. O que a gente tem visto, Arthur Lira quer votar o mais rápido possível, mas São Paulo e Rio de Janeiro querem deixar para agosto
com futuros ajustes. Aí o paredão de análise sobre esse futuro, a próxima semana, que já começa hoje, né, minha gente? Da discussão principalmente da reforma tributária. Bombons carésimos, Elaine Basília, um beijo. Meu biscoitinho wafer, nos vemos, viu, Gustavo Uribe? Até já.